Senadores, senhoras senadoras, o tema é delicado, mas tem que ser enfrentado. Eu tenho o dever também de opinar sobre esse episódio que provoca divergências não só no Senado Federal, como em outras instituições da República. Primeiramente, é preciso dizer que não se generaliza em hipótese alguma. Quando se formula uma crítica a determinado setor do serviço público, deve-se formular consciente de que nem todos são responsáveis. Assim, se há críticas a serem assacadas contra a Polícia Legislativa, elas devem ser corretamente apontadas, formuladas. Assim procurei fazer, senhor presidente. Nós não podemos imputar responsabilidade a servidores públicos que não a possuem em determinada circunstância. Se há desvio de finalidade numa ação desenvolvida pela Polícia Legislativa, e no meu entendimento houve desvio de finalidade, porque a norma estabelecida dá conta de que a Polícia Legislativa deve atuar no âmbito do Congresso Nacional e nas suas dependências. Portanto, não há legalidade quando a Polícia Legislativa atua em outras dependências alheias à do Congresso Nacional. Portanto, não há como imputar responsabilidade a todos os servidores da Polícia Legislativa que procuram, sim, como aqui já se disse hoje, prestar serviços com competência e certamente com a decência que se exige para esta função. Os meus respeitos a todos esses servidores, mas não posso deixar de opinar sobre esse episódio. Obviamente, há que se investigar de quem é a responsabilidade, mas entendo como desvio de finalidade esta atuação fora das dependências do Congresso Nacional. E se houve, não cabe a mim decidir se houve ou não o desejo de comprometer a investigação em curso. Não cabe a mim concluir se houve interferência na Operação Lava Jato, se houve obstrução de justiça, se o objetivo foi dificultar a investigação realizada pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Isso cabe às autoridades judiciárias resolver. Mas se houve, não há como não conferir razão às providências adotadas pela Justiça e pela Polícia Federal. A prioridade nesse momento para a sociedade brasileira é essa investigação. A prioridade para o Brasil nesse momento é a Operação Lava Jato. Ela não pode ser comprometida. E esse não é um momento para a exacerbação fácil e irresponsável. Esse não é um momento para a provocação. Não é um momento para a convocação ao enfrentamento entre as instituições. Este é o momento para o exercício constitucional da interdependência dos poderes e o respeito aos agentes públicos que integram essas instituições essenciais para o Estado de Direito democrático. Sim, nós devemos defender a Polícia Federal como uma instituição que exerce a sua atividade, despertando as esperanças do povo brasileiro, com a geração de expectativa de que realmente estamos caminhando para um futuro diferente no Brasil. Nós não podemos deixar de destacar o trabalho da Polícia Federal
do Ministério Público e da Justiça. Não é o momento para agressões à Justiça brasileira. Não há momento para agressões à Polícia Federal. Não é o momento para agressões ao Ministério Público, porque o povo brasileiro majoritariamente apoia essas instituições que estão restabelecendo as esperanças da nossa gente no futuro desse país, que ressuscitam as esperanças de mudança, porque apresentam a fotografia da mudança com ações concretas que repercutem na opinião pública brasileira como um momento de avanço institucional. Não é hora de discutir abuso de autoridade ou mudança na legislação do abuso de autoridade. Não há por que recusar a debater este assunto, mas é preciso definir o momento adequado. Não é este o momento. Debater a legislação sobre abuso de autoridade nesta hora passa a ideia de provocação, de convocação ao enfrentamento. Passa a impressão à opinião pública brasileira que o que se deseja é atemorizar as autoridades judiciárias, comprometendo a Operação Lava Jato. Certamente nós teremos mais inspiração, imparcialidade e sensatez se aguardarmos a conclusão dos trabalhos das autoridades judiciárias que operam nesse momento investigando autoridades públicas no país, para depois, sim, certamente teremos maior inspiração, mais sensatez, experiência para a elaboração de uma legislação moderna sobre abuso de autoridade. Essa não é a hora. Há equívocos, sim, há equívocos visíveis na proposta apresentada ao Congresso Nacional. Aqui estão esses equívocos, são inúmeros, mas esta proposta, ela fica já na questão preliminar da oportunidade. Não é o momento para a produção de uma boa lei. Esse momento de exacerbação, em que congressistas são investigados, não é o momento para a definição de normas legais que possam estabelecer a correta atuação das autoridades públicas, sejam elas representantes de que instituição for. É hora, sim, de discutir propostas que já emergiram desta experiência através do Ministério Público, as chamadas 10 medidas contra a corrupção, e são mais do que 10. Estas 10 trazem a assinatura de milhões de brasileiros, mas existem outras propostas apresentadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que podem também ser debatidas e votadas neste momento. Eu creio que estabelecer prioridade é fundamental. É preciso valorizar a ação da autoridade judiciária deste país, que, na esteira de multidões que foram às ruas exigir mudança, e a mudança exigida não foi apenas de um presidente por outro, mas a exigência de mudança é superior, diz respeito à cultura política, a conceito, a métodos, a sistema de governança, a relação entre os poderes.
Essa é a mudança exigida nas ruas do Brasil. E nós temos que estabelecer, diante desse cenário de exigência do povo brasileiro, as prioridades adequadas para o debate no Parlamento brasileiro. Para concluir, senhor presidente, é preciso, nesta hora, ponderação, compreensão e, sobretudo, consideração àqueles que exercem uma atividade sujeitos a cometer equívocos, mas que devem ser valorizados pela importância da atividade que exercem e não podem, de forma alguma, sofrer agressões fortuitas em momentos de nervosismo explícito. Portanto, os nossos respeitos ao Poder Judiciário, à Justiça Brasileira, à Polícia Federal e ao Ministério Público. E a nossa esperança de que estamos realmente, nesse momento, determinando o marco de um novo rumo para esse país. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e convido o senador Zé Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, a ocupar a tribuna. Permita, antes do senador Agripino subir, só que Vossa Excelência me esclareça na ordem de oradores. Vossa Excelência é o próximo orador, pela liderança da rede. Agradeço, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente,